Olá, caríssimos e caríssimas, saudações a todos, saudações a todos aqueles que acompanham o meu canal, aos meus alunos. É um prazer estar aqui com vocês e hoje eu irei falar sobre o tema da escravidão. Irei fazer uma análise geopolítica e geográfica dos períodos e dos motivos da escravização no decorrer da história da humanidade. Para início de conversa, é bom lembrar que a escravização, o processo de escravização, foi uma prática comum na história da humanidade. Nesse período antigo, a escravização de um povo em relação ao outro se dava por questões geográficas, por geopolíticas, por disputas de terra, cujos vencedores colocavam seus vencidos como escravos. A própria Bíblia vai narrar um fato da escravidão. Em Gênesis 37, no verso 27, vai dizer assim: vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. No verso 28, vai continuar dizendo: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que os levaram para o Egito. Ainda em Gênesis capítulo 1, verso 13, vai dizer assim: os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Esse texto vai narrar que os irmãos de José, por ciúmes dele, venderam ele para outros povos que o levaram para o Egito e o venderam como escravo. José, então, escravo do Egito, procriou ali, constituiu família e os descendentes de José se tornaram uma multidão no Egito. Os egípcios, com medo daquele povo que não fazia parte deles, tomarem os seus territórios, então passam a tratar os descendentes de José com brutalidade, com o regime de escravidão. Então, a escravidão na antiguidade, ela poderia se dar por diversos motivos: por questões geográficas, geopolíticas, disputa de terra, por dívidas. Alguém estava endividado e não tinha como pagar as dívidas, então ele e muitas vezes a família se colocavam ali numa posição de escravos para saldarem a dívida, ou não, muitas vezes também a dívida era grande e não conseguiam saldar essa dívida e permaneciam escravos, por questão de pobreza, que muitas vezes as pessoas optaram por se colocar no regime de escravidão para terem o mínimo básico de sobrevivência. A questão do nascimento também era determinante, o filho de um escravo permanecia escravo, e os prisioneiros de guerras, pelas disputas ali territoriais, se tornavam escravos. No Egito antigo, então, o regime de escravidão acontecia. Na Grécia Antiga também tinha a questão da escravidão. Em Atenas, que é o berço da democracia, era considerado cidadão apenas os atenienses nascidos com pai e mãe atenienses, homens maiores de 18 anos, mulheres, crianças e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Portanto, havia ali a exploração do trabalho daqueles que não eram cidadãos. Na Roma Antiga, o processo de escravização também era uma realidade. Eram os escravos aqueles conquistados em guerras ou por dívidas, e esses escravos passavam a exercer funções com o seu patrão. Então, a gente percebe que as mais diversas culturas desenvolveram seu sistema de escravização. Já na Idade Média, o processo ali, no primeiro momento, a Idade Média que eu digo é do século V ao século XV, havia um regime não de escravidão, mas de servidão, que eu considero que é praticamente uma escravidão, onde, com o fim do Império Romano, as sociedades da Europa se voltam para o campo e surge o regime feudal,
cujo dono das terras, o proprietário, o senhor feudal, é o senhor absoluto, e o trabalhador da terra, o camponês, não tinha direito a nada, nem mesmo nas questões mais pessoais, como o casamento. Na maioria das vezes, era o senhor feudal que determinava os casamentos, quem deveria se casar com quem. Então, ao camponês, ao trabalhador do campo, só tinha a questão da lealdade e da submissão para com o seu senhor. Era uma servidão hereditária, cujos filhos dos camponeses também trabalhavam no campo e assim sucessivamente. Num segundo momento da Idade Média, que nós chamamos também de modernidade, que vai do século XV ao século XVIII, também nós temos a questão da escravização. Nesse período de grandes transformações, do renascimento artístico, comercial, científico, das grandes navegações, Portugal e Espanha se veem com a necessidade de explorar a América e a África. Em primeiro momento, através do comércio, da exploração, e no segundo momento, então, os portugueses, eles percebem que eles poderiam ganhar dinheiro comprando escravos africanos e vendendo aqui na América Portuguesa para trabalharem no regime de escravidão. Então, a escravidão moderna, do século XV ao século XVIII, tem uma característica: ela se dá pela cor da pele. Os portugueses, na justificativa por a escravização, por definir o processo de escravização como legal, eles vão dizer que havia uma permanência, que a escravização sempre existiu na história da humanidade e que era legal que ela continuasse existindo. Também existia a justificativa religiosa, que uma parte dos líderes católicos religiosos da época entendiam os africanos como um povo amaldiçoado e precisava se libertar dessa maldição sendo catequizados. E para isso, então, eles utilizavam o regime de escravidão e o acompanhamento espiritual por parte da igreja. A justificativa comercial é que era uma força produtiva importante nas colônias, e a justificativa comercial e produtiva em que a mão de obra era extremamente lucrativa. Pois bem, quando eu falo aqui que os portugueses compravam escravos na África, muitos vão perguntar: existia escravidão na África? Sim, lembrando que no mundo antigo, assim como no mundo antigo, a África tinha um regime de escravização. Eram os prisioneiros de guerra. Lembrando que a África não era um continente conciso, um continente unânime. Existiam ali guerras, brigas, interesses geográficos. Em Gana, em Mali e em Songhai, o comércio de escravos era parte importante da economia. Então, os portugueses ali compravam escravos e enviavam aqui para a colônia. Nesse trânsito entre África para a América é que acontecia o processo de desumanização. Porque na África existia vários tipos de escravos: os domésticos, os de mercado, aqueles que eram escravos do rei, porém existia uma certa humanização da escravidão. Já aqui no Brasil, depois do Império, somente em 1888 que a princesa Isabel assina a lei de número 3.353, pondo fim à escravidão no continente. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão, porém não acabou com a questão do problema social deixado pela escravidão. Com o fim da escravidão, os negros da noite para o dia foram colocados em liberdade, sem nenhuma indenização, sem nenhum direito econômico recebido, simplesmente foram colocados na rua, sem ter trabalho, sem ter onde morar e sem ter o que fazer. Então, existe uma dívida aí social enorme que temos com os negros do nosso país. Bom, lembrando que a escravidão ela passa por diversas fases. A antiguidade não tinha nada a ver com a cor da pele, era mais uma questão geográfica, geopolítica.
Na Idade Média, nós temos um primeiro momento que era a servidão medieval. Depois nós temos um processo de colonização, em que Portugal busca explorar os continentes da América e da África, e com isso também o regime de escravidão. E na modernidade, nos dias atuais, apesar de não ter legalmente escravidão, nós podemos falar sim de um processo análogo à escravidão. No Brasil ou em várias partes do mundo, neste momento, tem alguém aí que está trabalhando em regime análogo à escravidão, sem nenhum direito, sem nenhuma dignidade, dormindo mal, comendo mal, e não está sendo vistos pelos olhos da lei. Espero que, com o processo de civilização da humanidade, essa escravidão ela tenha fim e que nós possamos refletir sobre o tema, que na sala de aula nós iremos aprofundar, nós iremos abordar outras questões e eu agradeço a todos aqui que me acompanhem, um abraço e até o próximo vídeo.